Olá, caríssimos. Seguindo a nossa programação do estudo do livro Horizontes da Mente, nós vamos hoje, num grande desafio, diga-se de passagem, trazer o 6º capítulo do livro Horizontes da Mente, Emissão dos Pensamentos. Vale salientar aqui que os estudos sobre o pensamento, sobre a mente humana, e em especial sobre o pensamento, sua formação, sua transmissão, nós temos em vários livros, inclusive do próprio Miramês, né? Hoje a gente tem um livro mais novo que se chama Moldando Pensamentos, é bem específico sobre esse processo de pensar sobre o seu próprio pensar e atuar sobre o seu pensar de uma forma transformadora, pautada indubitavelmente no Evangelho de Jesus e nos ensinamentos, melhor dizendo, nos esclarecimentos que a doutrina espírita nos proporciona. Bom, esse texto em especial, esse capítulo em especial, ele é muito denso. Na verdade, ele traz muitas informações que não é possível a gente discuti-las aqui nesse pouco tempo. Por isso eu estou falando de tantos outros livros, entre considerando este que é a nossa referência básica, Horizontes da Mente, nós temos o Horizontes da Vida e o Horizontes da Fala, que dentro dessa proposta do dia a dia, do Horizontes da Vida, também traz vários textos sobre o pensamento, a transmissão, a emissão e os efeitos que o pensamento causa em nós. Bom, em especial neste capítulo, é importante a gente salientar que Miramês nos lembra que a mente é um dínamo sagrado que está vinculado à inteligência suprema, à inteligência universal, que é Deus, que é o Criador. E que mesmo por isso, né, por isso, não é possível não pensar. Que mesmo que eu não pense, esse vínculo divino faz com que a transmissão das ideias, a transmissão do pensamento divino ocorra em nós, ou melhor dizendo, conduza a nossa vida. Não precisamos tentar entender a embriologia, né? A embriologia espiritual, ou seja, como que se forma essa estrutura do ser e do pensamento no ser, porque isso ainda a nossa razão ou o nosso conhecimento ou a nossa ciência não comporta. Quando a gente fala da nossa ciência, e eu falei disso no capítulo anterior do Horizontes da Mente, quando nós falamos da formação das ideias, como que estão além da nossa compreensão científica ou do que abarca a ciência do mundo, a mesma coisa ocorre com os pensamentos, a formação dos pensamentos, né? Quando a gente pensa em formação de ideias, é porque a gente pensa que uma coisa que é a mesma coisa, mas a formação das ideias, não sei se isso ficou bem claro no estudo anterior, vale voltar a ele, vale voltar, inclusive, a leitura. Eu sempre pontuo isso porque o nosso espaço de tempo e as nossas reflexões são muito limitadas, inclusive da pessoa que a faz, né? É importante que a gente entenda isso. Se alguém for à fonte, provavelmente vai conseguir acessar muito mais informações do que aquelas que eu acesso e sintetizo nesses momentos. Tá, mas só fazendo essa diferença do que é formação de ideia, de um tipo específico, ou uma linha específica de pensamentos, e a formação do pensamento em si. Ou seja, a alimentação desta ideia, a sustentação dessa ideia, ou dos pensamentos vinculados a a algo que me chama atenção, né?
o princípio de algo, pensar sobre o pensamento. Pensar sobre o que é pensar, né? O que é formar. Pensamento é a primeira ideia. Então, vamos trabalhar na formação dessa ideia. Só que a sustentação deste pensamento sobre o próprio pensamento, ele faz com que eu plasme, com que eu crie, com que eu construa em torno de mim, em mim, essas ideias. E essas formas, pensamentos, ou seja, na verdade, o que a gente procura entender aqui é que esse pensamento ou essa ideia alimentada, várias vezes, sustentada em forma de pensamento, ele vai nos colocar nessa condição de densificação, ou seja, disso se tornar uma condição minha, uma forma de pensar, uma ideia específica, uma filosofia específica. Às vezes está dentro ou fica dentro de uma ideia específica. Por isso que a gente fala de linhas filosóficas, né? Ou de linha de pensamento, ou de linha de ideia. Essa capacidade ou essa escolha que nós podemos fazer de uma determinada forma de pensar. E a sustentação que nós fazemos deste tipo de pensamento. E é o que a gente está falando aqui, que a emissão dos pensamentos, no nosso capítulo se chama exatamente emissão de pensamentos, ela começa por aí. Ela parte dessa primeira ideia, dessa formação de uma determinada ideia e da alimentação desse pensamento. E como que isso fica plasmado em torno de nós. De tal forma que essa forma de pensar, ela coordena o nosso corpo. Ou melhor dizendo, quando Miramês fala aqui, os nossos corpos. Atua, de certa forma, sobre os nossos corpos, os nossos órgãos, as nossas células, inclusive a formação das nossas células. E um pensamento mais negativo, ou a sustentação de um pensamento negativo, ou a manutenção de um pensamento negativo, desfavorável, vamos colocar assim, para amenizar, de pensamentos fora do bem, dentro do que a gente chama de mal, ou de danos, que seja a mim próprio, que seja ao outro. A sustentação desses pensamentos menos saudáveis vai causando, vai atuando nas nossas células, nos nossos órgãos, de forma negativa. É o que nós chamamos, na psicologia e na medicina, na clínica geral, de psicossomatização. E aí a gente está falando de um processo de psicossomatização negativa. Mas a mesma estrutura é que sustenta o processo de psicossomatização positiva, ou, melhor dizendo, a cura, o restabelecimento da harmonia, do equilíbrio nos nossos corpos, nos nossos órgãos, nas nossas células. Então, o pensar, o sustentar, o alimentar pensamentos positivos, pensamentos edificantes, pensamentos no bem, ou canalizados para o bem, é que vão reestruturar, reharmonizar os nossos corpos, caso eles estejam nessa condição de equilíbrio, né? Então, Miramês nos chama a atenção para que a gente vigie. A vigilância por si só é uma virtude, é o desenvolvimento de uma virtude, é a sustentação de uma postura, de uma conduta, principalmente mental, de estar buscando o melhor, de buscar, através de leituras edificantes, através da prática do bem, de buscar fazer o melhor para nós mesmos, sustentando pensamentos positivos. O que é interessante a gente pontuar aqui? Às vezes, não é o suficiente.
Às vezes, nós sabemos que por mais que a gente tente, que por mais que a gente busque, que por mais que a gente pense positivamente, não está havendo um efeito palpável. Mas a importância de perseverar no bem, de perseverar na busca de uma postura mental, de uma conduta mental, de uma conduta moral edificante, auxilia a nós e aos outros. Muitas vezes, ainda na linha do exercício da caridade, que Jesus nos chama atenção e que Miramês pontua com clareza nesse texto, essa postura, essa conduta, só o buscar dessa conduta moralmente correta, pautada em especial no Evangelho. A gente fala no Evangelho porque o Evangelho de Jesus é um código moral, é um código de conduta que às vezes a gente busca e acha que está muito distante de nós, da nossa capacidade. Mas exatamente esse exercício, essa perseverança, o sustentar essa busca por si só, já nos auxilia na emissão e na transmissão de pensamentos mais saudáveis, mais equilibrantes, que aos poucos irão fazendo esse trabalho interno em nós, transformador, e externo, alcançando outras pessoas, alcançando aqueles que nos rodeiam. E é nesse exercício que nós vamos avançando no combate à ignorância. A ignorância, que é um ponto-chave da formação de ideias negativas, da transmissão ou da emissão de pensamentos negativos, causando danos a nós mesmos e aos outros, ou a nós e em torno de nós. Quando Jesus nos fala da mudança de postura, da misericórdia para com o outro, da mansuetude, da busca, né, da conquista de posturas superiores, de posturas mais elevadas, ele está nos convidando, inclusive, a utilizar esse dínamo divino que é a mente, esse ponto de conexão de Deus conosco, para que a gente possa tomar consciência dessa estrutura em nós, mesmo que a gente não alcance, como diz Miramês, essa embriologia espiritual, e esse não é o nosso objetivo, nem aqui, nem nessa vida, estou falando nosso, meu pessoal, mas não é o objetivo desta geração, dessa experiência humana que nós estamos passando, porque nós temos muitas coisas para restaurar ainda, muitas coisas para avançarmos na prática do bem, na prática da caridade, de uma forma transformadora do meio em que nós nos encontramos e de nós mesmos. Então, muitas mazelas, né, nesse processo que a gente citou antes de psicossomatização, muitas mazelas que nós vivemos ou às quais nós estamos submetidos se deve a essa condição em que nós ainda nos encontramos, de não conseguir atuar ou gerenciar esse dínamo divino, essa mente, de uma forma mais saudável, do que promova mais o bem do que o mal. Entendendo, e aí a gente volta a situar aqui, que esse mal, ele se instaura principalmente em nós mesmos, ou primeiramente em nós mesmos, nos nossos corpos, em forma de desequilíbrios, e à medida que se estende aos nossos irmãos. Então, quando a gente, pelo menos, né, a gente não alcança esses níveis maiores, mas quando a gente já consegue, e por isso eu mencionei o Evangelho de Jesus, distinguir ou diferenciar o bem e o mal, Miramês nos convida aqui a refletir sobre o bem ou mal que poderemos fazer. No uso disso que é mais sagrado para a gente, que é o pensar.
pensar e emitir essas ideias. Através do verbo, isso que a gente está fazendo agora, é um exercício da prática do bem, que a gente poderia estar aqui fazendo chacotas, poderia estar aqui falando mal de outras pessoas. Muitas pessoas ainda utilizam canais, né, de emissão, de transmissão, com o uso do verbo, com o uso de gestos, com o uso de representações para levar o mal, para praticar o mal, para causar danos aos outros. Então, só o fato da gente estar aqui nessa proposta já é uma forma de tratamento, de terapêutica para nós, que aqui nos posicionamos, tanto falando, e essa é uma proposta, quanto ouvindo e refletindo sobre isso. Porque essa emissão dos nossos pensamentos, elas podem ocorrer através da fala, através da escrita, através da prática. Então, quando Miramês nos convida a refletir sobre o bem que nós podemos fazer ou o mal que nós podemos fazer com essa emissão, com essa transmissão daquilo que nós pensamos, da forma como nós acreditamos ser a vida, porque é isso que vai trazer para nós a consciência do potencial da nossa mente, do potencial dos nossos pensamentos e, inclusive, das consequências da emissão desses pensamentos nos outros e em nós, porque a emissão disso, antes de alcançar o outro, passa por nós mesmos. Quando eu comecei falando como é denso e como é grandioso esse capítulo, sobre a emissão de pensamentos, inclusive eu pontuei alguns livros que a gente possa recorrer, que vocês possam recorrer, eu já recorro, mas num momento como este, só este texto de 2 páginas e meia, 3 páginas, vamos colocar, ele traz muitas informações para a gente, muitas informações que não dá nem para avançar para as informações que os outros livros, que as outras referências bibliográficas possam nos proporcionar, porque já é muita coisa. Então, quando a gente fala quando a gente pontua só nesse texto aqui, só nesse texto, com todas as orientações que Miramês nos traz, nós não conseguimos abarcar tudo. Mas eu queria, para fechar, porque a gente precisa fechar, o nosso tempo pede isso, trazer a frase ou a orientação maior que Miramês nos traz, referenciando o Evangelho de Jesus, ou os ensinamentos de Jesus, para que a gente possa ter mais paciência, mais tolerância com as nossas dificuldades e com a nossa ignorância ainda. E aí eu estou me referindo à emissão dos nossos pensamentos, né? Escapa. A gente ainda está naquela linha da impulsividade. Pensei, falei, pronto. Né? O dano já está instaurado em mim e no outro. Para que a gente possa entender que é um trabalho constante e que nós não estamos sozinhos neste processo, que os nossos pensamentos, e por isso a gente precisa vigiá-los, e por isso a gente precisa compreendê-los, e por isso a gente precisa aprender a administrá-los. Miramês nos diz, nos salienta, melhor dizendo, que Deus, que não são colocados fardos pesados em ombros frágeis, que Deus, o Criador, a inteligência universal, através desse dínamo da mente, desse cadinho do pensamento, dessa característica de pensar, segue nos possibilitando o avanço de acordo com as nossas condições. Ou seja, nós não podemos promover grandes curas, como Jesus, através dos nossos pensamentos. Mas também nós ainda não causamos danos tão horrorosos através desses mesmos pensamentos. E à medida que nós formos nos educando, a gente irá avançando em quantidade e em qualidade, na nossa forma de pensar
e na nossa forma de emitir esses pensamentos, através das nossas falas, das nossas escritas, da nossa prática. Esgotado o tempo, mas não esgotado o assunto. Por favor,